Fala pessoal, eu sou o Enzo E eu sou o Henry. e esse é o canal Racing Bros. Durante a história da Fórmula 1 já tiveram acontecimentos questionáveis, duvidosos e polêmicos, mas tem um acontecimento em particular que vai ficar para sempre na história da categoria. Quem é fã mais antigo já viu ou conhece a história, mas se você é um fã recente da Fórmula 1, tá na hora de você conhecer o porquê o GP de Indianápolis de 2005 é tão falado. E já vai deixando o seu like aqui porque vai ajudar muito no crescimento do nosso canal, fechou? Bom, tudo começou quando o circuito de Indianápolis fez um recapeamento na pista para beneficiar a Fórmula Indy. A categoria americana é responsável por realizar uma das provas mais icônicas do automobilismo, as 500 milhas de Indianápolis. O recapeamento em questão aconteceu na curva inclinada em direção à reta dos boxes, no circuito usado pela Fórmula 1 conhecido como curva 13 e no circuito tradicional de Indianápolis da Fórmula Indy como curva 1. Bom, lá em 2005, na Fórmula 1, havia uma guerra entre duas fornecedoras de pneus. Era a Michelin e a Bridgestone. A Michelin ela fornecia compostos para 7 equipes na época, que eram a BAR, a Toyota, a Renault, a Williams, a McLaren, a Sauber e a Red Bull. Bom, na temporada de 2005 tiveram algumas mudanças no regulamento. Uma delas é que o pit stop só serviria para eles reabastecerem. Então a troca de pneus era permitida apenas se tivesse algum problema ou algum dano nele. Era proibido o reabastecimento na mesma parada. Com isso, a equipe usava só um composto de pneu na classificação, que era a volta lançada, e na corrida. Até Indianápolis, a Michelin estava fazendo tudo certo. Ela tinha vencido as 8 primeiras corridas intercalando entre a Renault e a McLaren. E a Ferrari, que dominava desde os anos 2000, sofria utilizando os compostos da Bridgestone, que não se adaptaram bem ao regulamento novo, que exigia uma maior durabilidade deles. Então, dessa forma, para o GP de Indianápolis, era esperado que continuasse com a McLaren e a Renault dominando e a Ferrari continuando atrás. É, meu amigo, mas a Bridgestone não era burra, ela era muito esperta, porque ela já fornecia pneu para as equipes da Fórmula Indy pela Firestone. Com isso, eles adquiriram dados da pista e esses dados mostravam que não rendia no novo asfalto do circuito. E com isso, né, eles adequaram o pneu para a Fórmula 1. No treino livre de sexta-feira, Ricardo Zonta, que era terceiro piloto da Toyota, acabou tendo um estouro de pneus e, por coincidência, logo em seguida, Ralf Schumacher, que também era piloto da Toyota, acabou sofrendo o mesmo tipo de acidente. O pneu traseiro esquerdo acabou estourando. O acidente do Ralf Schumacher foi um pouquinho mais forte, o que acabou tirando ele do final de semana e deixando o Zonta no lugar dele. Então, de acordo com a Toyota, eles não identificaram nenhum problema com sensores do carro ou nada do tipo. Então, ficou claro que o motivo era o recapeamento que fizeram na pista, porque naquele trecho entre a curva 1 e 13 era onde os dois pilotos tinham tido problema, no mesmo pneu. Aquele novo trecho exigia muito do pneu, e a carga na lateral do pneu esquerdo era muito maior do que se conhecia até então. Aí, meu amigo, a Michelin mandou buscar um novo jogo de pneus assim, correndo, às pressas, mas não ia adiantar nada. Para a infelicidade deles, o composto de pneu em questão era usado no início daquele ano em Barcelona. E esse composto de pneus da Barcelona, ele apresentava o mesmo problema quando testado. No sábado, quem acabou fazendo a pole foi o Jarno Trulli, também da Toyota. Mas tinha um certo clima de insegurança, que por mais que não tivesse acontecido nenhum problema durante a classificação, eles estavam com medo de acontecer algo na corrida, porque a alta carga sobre os pneus era exercida justamente nas simulações de corrida, onde dependia de maior duração dos pneus. Porque compostos com as mesmas especificações desse que eles estavam usando já tinham sido testados inúmeras vezes em Monza, que é uma pista que ela exige também, né, uma carga considerável do pneu. Então eles não conseguiram descobrir qual era o problema daquele composto. Depois de Trulli conquistar a pole com os pneus de especificação problemática, os compostos do GP de Barcelona chegaram nos Estados Unidos no domingo. Mas, como eles eram de especificação diferente dos utilizados até então, eles precisavam de uma autorização especial dos comissários da FIA, que ia contra o regulamento. Ao mesmo tempo, a Michelin tinha informado às suas equipes que não tinha descobrido o porquê que estava acontecendo os problemas com os pneus, e que não era possível garantir a segurança dos compostos por mais de 10 voltas. Então, as equipes começaram a sugerir para a FIA, né, possibilidades para conseguir realizar o GP diante dessas condições. Uma das ideias apresentadas para a FIA foi que as equipes clientes dos pneus Michelin pedissem aos seus pilotos que eles reduzissem a velocidade naquela curva. Dessa forma, atenuaria a carga imposta sobre os pneus, né? Mas a proposta que ganhou força foi que eles construíssem uma chicane temporária ali naquele trecho,
com a intenção de quebrar e reduzir a velocidade naquele trecho, nos moldes de Spa em 94. Então, foi convocada uma reunião para as 10 horas da manhã de domingo. Então, para essa reunião foram convidados Bernie Ecclestone, que era o chefão da Fórmula 1 na época, Tony George, presidente do Autódromo de Indianápolis, Pierre Dupasquier e Nick Shorrock, da Michelin, e todos os 10 chefes de equipe. Nessa reunião, apenas Jean Todt, chefe da Ferrari, não compareceu. E nessa reunião prevaleceu a ideia da construção da chicane na curva 13. A Ferrari, como cliente da Bridgestone, recusou a ideia, alegando que se a Michelin não tivesse capacidade de fornecer pneus adequados para as equipes, ela que não ia ter nada a ver com isso, né? Cara. E a Ferrari, que já não vinha tendo um ano muito fácil por conta dos compostos da Bridgestone, viu uma oportunidade de ter um resultado melhor, porque até então ela não tinha ganhado nenhuma prova no ano de 2005. O presidente da FIA, o Max Mosley, ele vetou a ideia da chicane. Então algumas alternativas foram avaliadas, como trocar constantemente os pneus avariados, manter a curva 13 em bandeira amarela durante toda a corrida. Chegou a cogitar a realização de uma prova com a chicane extra-campeonato, sem a chancela da FIA e sem a participação da Ferrari. Isso tornaria o GP de Indianápolis uma prova extra-campeonato sem valer pontos no Mundial. As outras 9 equipes, em desespero, começaram a tentar achar pessoas às pressas para delegado técnico, safety car, direção de prova, tudo para essa prova extra-campeonato. Depois de mais essa reunião, as 9 equipes informaram que se a FIA não tomasse uma decisão que fosse favorável aos interesses do esporte, elas não iam participar. O problema é que Colin Coles, chefe da equipe Jordan, que tinha como fornecedor a Bridgestone, resolveu participar da corrida. E um dos principais articuladores na tentativa de salvar a corrida com grid cheio, Paul Stoddart, que era empresário, dono e chefe de equipe da equipe Minardi, decidiu que a equipe ia correr depois de uma exigência da Bridgestone e pela sua relação com o Max Mosley da FIA. Esgotadas todas as tentativas, Ecclestone e os chefes das outras 7 equipes decidiram que as equipes dariam uma volta de apresentação e depois entrariam para os boxes, deixando apenas a Ferrari, a Jordan e a Minardi terminarem a volta de aquecimento e alinhar no grid. No início da corrida, todos os carros foram alinhados por procedimento padrão de corrida da FIA. O Charlie Whiting sinalizou a luz verde e os 20 carros saíram para a volta de aquecimento. E assim foi feito. No final da volta de aquecimento, as 7 equipes do pneu Michelin entraram para os boxes e as equipes dos pneus Bridgestone alinharam no grid para a largada. Ao verem que os carros voltaram para o pit após a volta de apresentação, sendo 14 dos 20 pilotos, o público que não tinha ideia do que estava acontecendo ficou indignado e começou a revolta. Começaram a vaiar, alguns jogou lata de cerveja na pista, começaram a arremessar objeto na pista, começaram a improvisar cartazes pedindo reembolso. Foi uma desgraça. Xingaram os organizadores, vaiaram a todo momento, foi até necessário a polícia para conter o tumulto. Bom, independente disso, Michael Schumacher e Rubens Barrichello da Ferrari, Thiago Monteiro e Narai Karthikeyan da Jordan, Patrick Friesacher e Christian Albers da Minardi largaram para 73 voltas. Obviamente foi uma corrida sem maiores emoções. Tirando a disputa entre Schumacher e Rubinho dividindo a curva 1 depois do pit stop do alemão, não aconteceu mais nada na corrida. O Schumacher ganhou a prova e o Rubinho estava com uma cara de c... porque a Ferrari tinha pedido para ele não disputar a posição com o Schumacher. Mano, naquele clima de merda, o Barrichello e o Schumacher subiram ao pódio e ouviram mais vaia do que aplauso. Quem não deu a mínima para nada e todos os problemas foi o Thiago Monteiro, da Jordan, que levou a equipe para um 3º lugar e comemorou sozinho. Foi o primeiro e até então o único pódio que um piloto português conseguiu na categoria. Na semana seguinte, as equipes que utilizavam compostos da Michelin foram julgadas pelo Conselho Mundial da FIA, por não se apresentarem com pneus adequados e por não largarem para a corrida. Nenhuma punição foi dada, e todas as equipes continuaram normalmente no campeonato. Já tinham se fudido o suficiente nessa corrida, né? Um mês depois, os chefes da McLaren, Ron Dennis, e da Red Bull, o Christian Horner, alegaram para o Senado da FIA que as leis do estado de Indiana impediram eles de participar da prova, porque eles poderiam ser acusados criminalmente por colocar outras pessoas em risco, mesmo que nenhum acidente tivesse ocorrido. Feito isso, a FIA decidiu encerrar o caso. De qualquer forma, a Michelin teve a sua imagem prejudicada após esse ocorrido. E apesar de ter continuado entregando pneus competitivos para os seus clientes, e em 2005 e 2006
ganhando com a Renault, ela acabou deixando a Fórmula 1. Bom, já a FIA e a Ferrari foram criticadas por não terem concordado com uma solução para salvar aquela corrida, né? Por fim, a Fórmula 1 ficou queimada com o mercado americano e Indianápolis só ficou no calendário até 2007. Já a fabricante de pneus Michelin reembolsou o público que pagou pelos ingressos do GP dos Estados Unidos e sorteou 20 mil ingressos para a etapa que vinha no ano seguinte, em 2006. Nessa brincadeira, a Michelin gastou cerca de 8 milhões de libras. Bom, a partir de 2007, o fornecimento de pneu para a Fórmula 1 passou a ser exclusivamente da Bridgestone, que ficou até o ano de 2010, pois a partir de 2011 o BO sobrou para a Pirelli, que ficou exclusivamente como a fornecedora de pneu para a Fórmula 1 e continua até os dias de hoje. Já em Indianápolis, templo do automobilismo nos Estados Unidos, sediou a sua última corrida de Fórmula 1 em 2007, e a categoria só voltaria para os Estados Unidos em 2012, mas no GP de Austin, no Texas. O GP dos Estados Unidos é realizado até hoje na cidade texana, e com a Fórmula 1 tendo sido comprada justamente por um grupo norte-americano, que é a Liberty Media, no ano de 2016, além de Austin, tem mais 2 corridas no país agora. O GP de Miami, que estreou em 2022, e o GP de Las Vegas, que teve estreia no ano passado, em 2023. O grupo Liberty Media, eles têm a intenção de alavancar a popularidade, né, da categoria. Diversificar o interesse aí para um público mais jovem, um público feminino, e alavancar, né, aí nas redes sociais, o esporte, e também mostrar um pouco mais dos bastidores, com a série Drive to Survive na Netflix. E tá dando certo, né? Quando olhamos para a arquibancada, a gente vê a diferença da atualidade para o que era há um tempo atrás. Hoje em dia todas as arquibancadas, todo final de semana é sempre cheio, é sempre Tudo recorde lotado. de público, toda corrida eles mostram a quantidade de público, né? E vem E crescendo cada vez mais. Exatamente, é sempre mais e mais gente acompanhando a corrida no autódromo. Então esse foi o vídeo do fatídico GP de Indianápolis de 2005. Então, por favor, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Já se inscreve no canal para continuar acompanhando aqui nosso trabalho no YouTube e isso vai ajudar demais aqui a divulgação do nosso canal também. Então é isso aí, galera. A gente agradece a sua audiência e até o próximo vídeo. Valeu! Valeu!